Sejam bem-vindos a esse canal do YouTube. Hoje traremos o tema luto como sugestão da seguidora Roseli, que me trouxe essa missão de falar de luto. Gratidão a todos que me enviam perguntas e temas. Antes de começar, eu quero falar sobre a segunda edição do meu livro, O Ego Não é um Vilão, que está na fase de pré-lançamento e vai até o dia 22/10. Nessa fase, vocês estão podendo comprar o livro e vão ganhar a exclusividade de ter o e-book do livro e frete gratuito. Eu vou colocar toda quarta também uma caixinha de perguntas onde vocês podem trazer temas e perguntas no Instagram e também no e-mail que eu vou deixar aqui para você na descrição. E para falar de luto, eu não poderia deixar de citar o texto base sobre o assunto, que é de Sigmund Freud, nesse livro aqui, que eu trouxe. Na página 271 é abordado o assunto luto, mais atrelado e comparado à melancolia, que no início de 1895 foi descrito como estado de depressão. Esse é um texto que foi iniciado em 1914 e finalizado em 1917, quando foi publicado, e é onde Freud compara a melancolia ao afeto normal do luto e da perda. Nesse texto é dito que o luto pode acontecer por dois motivos, sendo primeiro causas oriundas de interferências da vida, que é possível enxergá-las. A segunda causa do luto pode ser uma reação à perda de uma pessoa amada ou uma abstração que ocupa o seu lugar. Olha que interessante. Aspectos como liberdade, um ideal ou pátria podem deixar uma pessoa em luto. Se você não entendeu o que eu quis dizer, quero trazer um exemplo para te ajudar. Quando é dito que o luto pode advir por uma perda de pátria, podemos correlacionar ao luto imigratório, onde a pessoa se sente enlutada por deixar tudo o que viveu para trás e ir para outro país. Nessa situação pode acontecer o que é conhecido como Síndrome de Ulisses. Esse nome da síndrome tem relação com o poema épico de Homero. Trazendo para a vida real, a sensação de perda é presente na história vivida pelos imigrantes, como nesse mito. Nessa situação, há processo de luto muito parecido com o luto da imigração, que pode estar ligado à solidão, do isolamento do convívio social, além da necessidade do recomeço e da instalação de novas raízes sociais e culturais em novo lugar. Então pode subir a impressão de não pertencimento ou até inapropriação para aqueles que mudam de país ou estado, como se você estivesse no lugar errado. E esse sentimento de inapropriação é um dos principais sintomas da depressão, então alerta aí. Freud diz que em alguns casos de perda é visto melancolia ao invés de luto, então para esses casos surge uma possível disposição patológica, porque o luto em si não deve ser visto como patológico. Luto não é transtorno, tá, gente? Mesmo que na fase de luto você esteja afastada da sua vida normal, sua vida esteja bem diferente do que estava, é considerado que você vai superar após algum tempo, vai conseguir viver com essa perda. E você pode dizer, tá, e mas quem não consegue? Eu vou falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco, tá? Se vocês olharem aqui no texto, está escrito Trauer, que em alemão significa tanto luto como tristeza, né? Trauer und Melancholie. Então, o equivalente disso em português seria triste. Sendo assim, é normal você se sentir triste no momento do luto. Entretanto, como saber se o que você está sentindo é luto ou uma predisposição a adoecer? Além de coligar o luto à melancolia, o Freud, nesse texto citado, também as diferenciam, dizendo que a melancolia traz consigo um sentimento de abatimento doloroso, desânimo, depressão e diminuição da autoestima, do amor próprio. E esses sentimentos se expressam em recriminação, recriminações e ofensas à própria pessoa, e pode chegar a uma delirante expectativa de punição. Já o luto não traz consigo a diminuição da autoestima, e é exatamente isso que difere um do outro. Além de que, no luto, a pessoa enlutada geralmente sabe o que ela perdeu, aquela pessoa amada. Já na melancolia, geralmente não se sabe conscientemente o motivo daquele sentimento. Então, se você está com dúvida, se você está sofrendo por luto ou se está enfrentando uma melancolia, observe a questão da autoestima. Pergunte como você se sente em relação a si mesmo. O que é que você retorna de si para você
para si mesmo predominantemente. Esse texto traz a realidade que o objeto amado não existe mais e então exige que toda libido seja retirada das suas conexões com aquele objeto. Então imagina como isso é doloroso. Algo que se desfez sem você pedir, sem você imaginar que aquilo aconteceria. E é o princípio do prazer confrontando o princípio da realidade. Freud cita o que ele chama de trabalho do luto. Perder exige um trabalho para ultrapassar a específica realidade e integrar no interior de si mesmo o que foi perdido, que produzem novas possibilidades de caminhar nessa jornada. Essa integração é possível se você consegue fazer esse trabalho do luto, consegue aceitar a perda ao invés de negar ou substituir essa perda. Um exemplo de substituição seria pacientes psicóticos que perderam o filho ou a filha e andam com objetos como se aquilo mantivesse o que fosse perdido. Freud nesse texto fala sobre o trabalho do luto que tem vários momentos e que se inicia com a revelação, que é impactante, que revela e afirma que o objeto amado não existe mais, passando a exigir que toda libido seja retirada de suas ligações com aquele objeto. E é onde aquela realidade precisa se articular com a comunicação. O segundo momento é um trabalho, comparado por um momento indicado por dois afetos essenciais. O primeiro afeto vem do pensamento que se essa pessoa me deixou, por mais que eu saiba que ela estava doente ou idosa, eu sinto que eu não amei o suficiente. Se eu tivesse amado, se eu tivesse sido um filho melhor, se eu tivesse sido um amigo melhor, ela não teria ido embora. Ela não teria me deixado. Então, quando eu reafirmo essa posição, eu sinto culpa. Mas essa posição é alternada com algo oposto que diz: eu não amei o suficiente, mas ela ou aquilo que foi perdido também não lutou o suficiente, não quis ficar, me abandonou. Ou seja, eu sinto ódio daquele que me deixou e isso fica muito difícil para quem está retido no infinito da culpa. Fica se penalizando porque o outro foi. E muitas vezes isso está apoiado numa repressão da possibilidade de sentir raiva daquele que nos deixou, ou até mesmo sentimentos agradáveis porque o outro a deixou. Você está entendendo? Nos momentos do luto, primeiro vem o impacto, depois você tem que fazer uma decisão, e aí vem o terceiro momento do luto, que é como esse luto se articula com os outros lutos já vividos. As perdas já vividas e que se repetem ao real como traumático, e é que muitas pessoas podem ser levadas a uma melancolia. Um luto acumulado pode ser acumulado por coisas menores como perdi meu cachorro, perdi meu emprego, fui roubado, acabei meu namoro. E são coisas aparentemente irrelevantes, mas que levam a pessoa para uma tristeza. Porque é o processo do luto se juntar com os lutos anteriores, o que se torna uma sobrecarga naquele momento. Então você tem um impacto, tem uma decisão a se fazer, tem os outros lutos já vividos se somando. O quarto momento do luto é feito essa articulação dupla. O que é que eu perdi no que foi perdido? O que é que eu posso alimentar e o que é que eu posso deixar para lá? O quarto momento é autorizar a pessoa a ir embora e deixar-se perder, saber perder, fazer uma renúncia de si, não só em relação ao outro, aceitar. Muitas tradições falam sobre deixar ir, mas como falei, há casos de lutos que não se abrem para novos amores, que parecem infinitos, mas não são melancólicos, não retiram a autoestima, mas são congelados. Com isso, assim como Freud, eu só posso pensar que para viver aceitando o luto, a saudade, a vontade de retornar àquela realidade, é necessário tempo e não um tratamento médico. É necessário se afastar da pressa, mas não deixo de reafirmar que olhem para seu exame de realidade do ponto de vista do amor próprio, que é a bússola para você compreender se você precisa de ajuda para seguir o que você está sentindo. Falar sobre o que você está vivendo com a pessoa certa é importante para que você consiga enxergar sua realidade de outro ângulo e conseguir continuar aqui nesse planeta enxergando sua realidade e tendo a oportunidade de mudá-la ou não. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário aí pra gente conversar mais. Eu também quero lembrar para você se inscrever no meu canal. Fazendo isso, você vai ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Um grande abraço para você.